Fala, nação, vamos dar uma olhada aqui nas últimas notícias do Mengão aí para essa manhã de quarta-feira, dia 13 de dezembro. Temos várias notícias aí, tem o De La Cruz em fase final de negociação com o Flamengo, também tem o Léo Ortiz, que já está acertado com o Flamengo, também só falta detalhes aí para o Flamengo fechar. E também tem o drone do Vene Casagrande, a informação exclusiva do Vene Casagrande aí, sobre um zagueiro do Flamengo que não quer sair e quer se aposentar no Flamengo. Essas e outras informações a gente vai ver agora nesse vídeo. Então já deixa o seu like aí, se inscreva no canal para receber outros vídeos que a gente for postando e bora pro vídeo. Especulação e que o Gabigol também está alimentando, né? Por isso eu vou chamar o Rafael Marques para participar do programa conosco e repercutir para a gente como justamente, Rafa, a torcida do Flamengo, a direção do Flamengo viram as palavras do poderoso Gabi. É isso, Bruno. Bom dia para você, bom dia, Marra, bom dia, Mari, bom dia ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. É óbvio que até ontem a realidade era uma e hoje é outra, depois dessa entrevista do Gabigol ao Podpah. Evidente que os torcedores que gostam do Gabigol, e a gente tem a sensação aqui no Rio de Janeiro que eles compõem a maioria, estão preocupados, né? Afinal de contas, primeiro foi o presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, falando sobre o jogador, tecendo vários elogios e dizendo que, claro, qualquer clube como o Corinthians gostaria de ter um jogador com a qualidade do Gabigol. Aí a tônica ontem toda foi em cima do Flamengo tranquilo pelo fato de ter um contrato com duração de mais uma temporada e uma negociação que já acontece há mais ou menos 5, 6 meses para esta renovação. Então ainda era um cenário mais suave aqui para o Flamengo. Depois dessa entrevista a coisa começa a mudar um pouquinho. Não só pelo fato do Gabigol deixar claro, explícito, o quanto está insatisfeito por não ser titular com o técnico Tite, foi apenas uma vez desde que o treinador chegou aqui para assumir o comando técnico do Flamengo, como também pela questão dos elogios à torcida do Corinthians e também a esse carinho que ele tem recebido com muitas mensagens no celular, torcedores parando ele na rua, enfim, ele está em São Paulo, então tudo isso acaba sendo também colocado num contexto de uma velada predileção, é assim que muita gente está interpretando aqui no Rio de Janeiro, do Gabigol no momento para se transferir, embora ele saiba que ele é ídolo do Flamengo e que, obviamente, né, esse elemento extra que é esse desejo do Corinthians, esse sonho do Corinthians, acabou vindo a calhar para que ele voltasse a ter o chamado poder de barganha. Falamos um pouquinho sobre isso ontem, né? O Flamengo não negociou a renovação de contrato com ele antes por outras razões, sobre as quais falaremos daqui a pouco, está na matéria do companheiro Pedro Ivo Almeida no espn.com.br. Mas o contrato está em vigor, ou seja, ele é jogador do Flamengo até o final do ano que vem. A multa para o exterior é de 33 milhões de euros. E a multa para o Brasil não tem um valor específico, mas ela pode ser calculada de maneira proporcional ao salário do jogador vezes 2.000. Então fica também um valor muito alto, praticamente impagável para clubes brasileiros. Até o dia 30 de junho, o Flamengo está tranquilo. A partir de 1º de julho, pela legislação e pelo contrato em vigor, o Gabigol pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Mas por hora ainda está o Flamengo em compasso de espera. Inegavelmente, as declarações do Gabigol ao Podpah causaram um grande burburinho, Bruno. Eu quero saber se você tem drone do zagueiro Pablo. O que aconteceu aí? É o seguinte, porque nas redes sociais começou o burburinho que o Pablo está de saída do Flamengo. Até faz sentido, porque é um jogador que não vem desempenhando muito bem, que tinha proposta para sair. E aí eu fui apurar e a informação que eu tenho é totalmente ao contrário. O Pablo, ele não quer sair do Flamengo, ele quer cumprir o contrato dele com o Flamengo até dezembro de 2025 e ele tem o desejo de encerrar a carreira após esse contrato. Ele quer brigar pela titularidade, ele não quer sair do Flamengo. Pode receber a proposta que for, que ele quer cumprir o contrato dele com o Flamengo. Se a diretoria do Flamengo pensa em negociá-lo, pelo visto vai ter dificuldade. Vamos falar aqui sobre contratação, porque o Flamengo, embora antes tivesse estipulado 200 milhões para fazer 200 milhões de reais para fazer contratações em 2024, o Conselho Diretor encaminhou proposta e que será aprovado com previsão de gasto máximo de 30 milhões de euros, que dá em torno de 160 milhões de reais em compras e de arrecadação de 20 milhões de euros em vendas. Ou seja, o Flamengo teoricamente não, na prática terá 160 milhões de reais para fazer compra de jogador, direitos econômicos, e terá também que arrecadar 20 milhões de euros em vendas. Isso dá em torno de 107 milhões de reais. Então fica aí a informação. E desses 160 milhões de reais,
o Flamengo provavelmente utilizará grande parte para contratar Léo Ortiz junto ao Red Bull Bragantino, porque as conversas estão em estágio avançado, segundo o GE, e eu confirmei essa informação. Entre o zagueiro, o jogador e o Flamengo já tem tudo certo, tudo apalavrado. O jogador inicialmente até queria ir para o futebol europeu, mas não pintou nenhuma grande oportunidade assim, e ele entende que uma ida para o Flamengo será muito bom para a carreira dele. É o mesmo caminho que fez, por exemplo, o Fabrício Bruno, que foi companheiro de zaga do Léo Ortiz lá no Red Bull Bragantino. Agora o Flamengo ainda terá que chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino em valor, porque o Red Bull Bragantino está pedindo 6,5 milhões de euros nessa venda para negociar o Léo Ortiz. E o Flamengo vai tentar baixar esse valor aí. Para mim seria uma baita contratação, a verdade é essa. É um jogador que, enfim, se destacou no Red Bull Bragantino, já foi convocado para a seleção brasileira, e o Flamengo está fazendo de tudo para contratar, a pedido do técnico Tite, que gosta bastante desse jogador. Sobre o De La Cruz, apenas atualizando aí também, conversas avançadas, o Flamengo vai investir pesado para poder contratar esse jogador aí. E repito o que eu venho falando já algumas vezes, pessoas envolvidas na negociação dizem que dificilmente o Flamengo não vai contratar o De La Cruz nessa janela de transferência. Na boa, seria Léo Ortiz e De La Cruz, duas grandes contratações que o Flamengo faria nessa janela de transferência, e obviamente o Flamengo vai continuar no mercado para reforçar outras posições, como lateral esquerda, lateral direita. O Tite pediu um ponta direita, então o Flamengo vai firme e forte nessa janela de transferência para poder reforçar o elenco pensando em 2024. A chance é enorme de De La Cruz ser anunciado como jogador do Flamengo em breve. Ele já tem um acordo com o Flamengo, ele quer jogar no Flamengo, ele quer jogar ao lado do compatriota e amigo dele, Arrascaeta. Ele vai receber no Flamengo 3 vezes mais do que ele recebia no River Plate, e ele acha que o Flamengo pode ser um time importante na carreira dele, na sequência da carreira dele, porque é uma equipe que vai disputar títulos e pode valorizá-lo ainda mais para daqui a pouco ele buscar algo além, ir lá para a Europa. Ele já é um jogador de 26 anos, não sei se será tão fácil assim para ele ir para a Europa, mas ele é um jogador que quer atuar no Flamengo. Já existe um acerto financeiro entre Flamengo e De La Cruz, e agora o Flamengo está acertando o pagamento do valor da multa com o River Plate. Como será feito esse pagamento? É isso que está sendo conversado no momento. Mas a probabilidade é bem grande, de De La Cruz ser anunciado como jogador do Flamengo antes de Papai Noel chegar. Ou, de repente, ele virá no saco do Papai Noel e será entregue na Gávea como grande presente para a nação rubro-negra. Para fechar o giro de notícias, queria contar que Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo do Flamengo, analisa a possibilidade de atuar como auxiliar técnico de Jorge Jesus no Al Hilal da Arábia Saudita. Seria o início da carreira do Felipe Luiz como treinador. Bom, nação, então é isso. Essas foram as informações aí dessa manhã de quarta-feira. O Flamengo aí já chegando com tudo no mercado. Já, se o Flamengo conseguir fechar essas duas contratações antes do final do ano, né, do Léo Ortiz e do De La Cruz, para mim o Flamengo já entra o ano que vem, né, já entra a próxima temporada muito mais tranquilo ali para pensar em outros pontos, né, do time ali que precisa ser reforçado. Vai dar uma tranquilidade a mais aí pro Flamengo. Então é isso, nação, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, porque a gente vai estar sempre postando vídeos atualizados aí, sempre que sair notícia do Flamengo, a gente vai estar postando aqui no canal. Então se inscreva aí para sempre receber os nossos vídeos. Deixa o seu like aí para o YouTube entender que os nossos vídeos são relevantes e entregar para mais pessoas. Então é isso, nação, vou ficando por aqui. Valeu!